Olá, tudo bem? Hoje daremos continuidade com as nossas lições. No entanto, hoje irei falar de como entender os sons em inglês. Como é que você poderá entender se alguém, por exemplo, falar o inglês ou se você assistir um filme, se você escutar música. Então, como entender os sons em inglês, ok? No entanto, para entender os sons, não vai ser coisa de um dia, 2 ou 3 dias, não é assim? Leva tempo se você, no entanto, for a observar, no entanto, aquilo que são as tendências de sons em inglês. No entanto, a partir de hoje você vai olhar para as tendências que, no entanto, irei deixar aqui. No entanto, a partir dessas tendências você irá perceber porque em que algumas coisas com legenda você entende, mas se for alguém a falar você não consegue perceber nada. Ok. Existem algumas tendências de sons em inglês, no entanto, que você deverá compreender. No entanto, não são regras, por isso você tem que compreender. Ok, quais são essas tendências de sons em inglês? Existem várias, mas eu vou dar as 5 principais tendências de sons em inglês. Eu disse que não são regras, são tendência. Primeira regra é, no entanto, primeira regra é os sons de consoantes, né? Consoantes. Ok, os sons de consoantes mudas tendem a se juntar aos sons de vogais. Tendem a se juntar aos sons de vogais. Não é assim? Então, os sons de consoantes mudas tendem a se juntar aos sons de vogais. Como assim? É o seguinte: se uma palavra termina com uma consoante, não é assim? Termina com uma consoante. O que é consoante? Ok. Para entender o que é consoante, você escreva todo o alfabeto português, não é assim, ou inglês, A, B, C, D, até Z, não é assim? Depois retire A, E, I, O, U. No entanto, o A, E, I, O, U são vogais, não são consoantes. As outras letras são consoantes. No entanto, se uma palavra termina com consoante e a palavra a seguir inicia com vogal, o que acontece? Há a tendência de se juntar, formar única palavra. Veja, quando uma frase inteira for formada dessa forma, onde termina com som de consoante, inicia com som de vogal, assim mesmo pode se juntar formando-se somente uma palavra. Por exemplo, temos um exemplo aqui: keep, não é assim? Keep, and, não é assim? I, on. Ok, aqui como é que será? Keep an eye on name. Keep an eye on name. É como se fosse única palavra. Você nunca ouvirá um nativo a dizer keep an eye on him. Nunca ouvirá um nativo a dizer keep an eye on him. But keep an eye on name. Keep an eye on name. É assim que será. Outro exemplo é first of all. Não é assim? No entanto, você nunca ouvirá um nativo a dizer first of all, but festival. Festival. Porque festival, o of tem dois sons principais, tem dois sons. Primeiro é som de F, o segundo é som de V. Mas muitas das vezes você irá ouvir com som de V. Por isso, logo, e a letra A, mas quando estiver atrás de L ou W ou U, no entanto, ela transforma-se em O. Ela transforma-se em O. Por isso, aqui logo fica festival. Festival. Não é assim? Festival. No entanto, isso deve-se ao quê? Aqui termina com som de consoante, inicia com som de vogal, este som de consoante, depois inicia com som de vogal, acaba se juntando, ficando festival, não fest of all, não é assim? Festival. Por isso que é difícil perceber o significado quando alguém
fala, no entanto, por causa dessa tendência. Então, a segunda tendência qual é? A segunda tendência é de sons rápidos. Sons rápidos. É o seguinte, de acordo com a velocidade, os sons tendem a se alterar, tendem a se modificar ou mesmo desaparecer alguns sons, não é assim? Vou dar exemplo. Sons rápidos, não é assim? Então, sons rápidos. Sons rápidos. Então, exemplo, M-I, não é assim? M-I, geralmente é uma pergunta, né? My, né? M-I, tem-se lido my, não é assim? My, M-I, seria M-I, não é assim? Mas com som rápido, no entanto, você nunca ouvirá um nativo a dizer M-I, but você sempre ouvirá my, não é assim? Exemplo, não é assim? Am I your friend? Okay. É assim? My your friend. Nunca irá ouvir am I your friend? Não é assim? Am I your friend? Não. Os nativos irão falar assim, my your friend. No entanto, é som rápido. Até mesmo quando nós dizemos que how are you? Não é assim? Você nunca vai dizer how are you. Você nunca há de ouvir também o nativo a dizer how are you, but how are you? No entanto, isso deve-se a velocidade, sons rápidos, não é assim? Qual é a terceira tendência? A terceira tendência é, no entanto, som de R. Som de R. Veja, existem muitas palavras em que você irá ouvir som de R enquanto não existe um R naquela palavra, não é assim? Existem palavras, por exemplo, what you do, não é assim? What you do, não é assim? Por exemplo, what you do, what you wanna do, o que você quer fazer, né? What you wanna do, what do you want to do, não é assim? What do you want to do, mas você irá ouvir pessoas a dizer what you wanna do, não é assim? O que você quer fazer, what you wanna do, não é assim? Ok. Existem outras palavras com som de R onde não há R. No entanto, por isso é preciso, isso não são regras, são tendências, é preciso você entender o inglês quando alguém fala, entender inglês quando alguém fala, não é assim? Ok. No entanto, outra tendência qual é? Existem, no entanto, letras sem som. Em inglês existem letras sem som. Letras sem som. No entanto, existem letras sem som. Por exemplo, peace, não é assim? Paz, não é assim? Escreve assim. É assim, né? Assim. E o E não tem som, fica peace, percebe, né? No entanto, existem letras sem som. Outro exemplo é ok. Wednesday, não é assim? Mas existem letras sem som. Aqui o D não tem som. E para alguns o E também não tem som. Para os que duas letras não tem som, lê-se Wednesday, quarta-feira. Wednesday, não é assim? Irá ouvir outros a dizer Wednesday. Ok. Quando é que é, no entanto, Wednesday e quando é que é Wednesday? Os que dizem Wednesday têm influência britânica. Wednesday. E os que dizem Wednesday têm influência americana. Wednesday ou Wednesday. Percebe, né? No entanto,
existem muitas palavras com letras sem som. Por isso é melhor, no entanto, conhecer as palavras a partir dos nativos falando. Você conhecer a palavra a partir dos nativos falando. Por isso eu dei para si dois aplicativos. O primeiro aplicativo para conhecer palavras. Naquele aplicativo tem sons, no entanto, tem o quê? Tem som, né? A palavra escrita e tradução em português. Som, palavra, como é que é? O som, não é assim? Pronúncia, melhor. Pronúncia, palavra em inglês, não é assim? E significado em português. Lá tem. Depois tem um exemplo. Sempre tem exemplo. Cada palavra vem com exemplos, frases, não é assim? No entanto, depois de você ver aquelas palavras, você pode usar o segundo aplicativo, que é de conversação. Você tem que usar aquelas palavras em conversação. Significa sempre que você tocar no seu microfone tem nova palavra. Se você não instalou ainda o aplicativo, vou deixar na descrição deste vídeo, não é assim? Se você estiver a assistir a aula a partir do YouTube ou do Facebook, é só tirar, no entanto, o link na descrição do vídeo, não é assim? Mas se você, no entanto, para o seu caso, que você está a assistir a partir do curso, não é assim? A partir da plataforma do Centro de Estudo de Inteligência e Tecnologia. No entanto, eu já enviei para si por WhatsApp, não é assim? Está lá, você vai instalar os dois aplicativos no seu telefone. Tem o primeiro aplicativo, aquele de conversação em inglês, não é assim? O segundo aplicativo é de palavras em inglês. Ok. Indo à nossa lição, qual é a quinta tendência de sons em inglês? Qual é a quinta tendência de sons em inglês? A quinta tendência de som em inglês, no entanto, sons repetidos. Sons repetidos. Sons, ok. Sons repetidos. Ok. Os sons repetidos tendem a se juntar. Os sons repetidos tendem a se juntar. Exemplo, temos, por exemplo, she's, não é assim? Some, she's, some, where, she's, some, where, about. She's somewhere about. Não é assim? She's somewhere about. She's somewhere about. No entanto, esse aqui também tende a se juntar. Não é? Se uma palavra termina com uma letra e a outra palavra inicia com a mesma letra, no entanto, tende a se juntar. Às vezes já não é a letra, mas sim o som. Por exemplo, the, não é assim? The, then, não é assim? The temperature, não é assim? The temperature. Você nunca irá ouvir o nativo a pronunciar este the. Ele tende a ajudar. Temperature, não é? Temperature. Então você há de ouvir, você vai perceber que tem segundo a lógica da própria frase. No entanto, essa, quer dizer, não termina com a mesma letra, mas o som é semelhante. No entanto, se os sons forem semelhantes, tendem a se juntar. No entanto, essas são principais tendências de sons em inglês. Eu quero que você passe a observar a partir de agora. No entanto, você vai usar aquele aplicativo, no entanto, de som, né? Wordbeat, não é assim? Wordbeat. No entanto, você vai usar aquele aplicativo, irá ver os exemplos a se aplicar essas tendências em inglês. No entanto, os dois aplicativos estão na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado da lição. Te vejo na próxima aula e muito obrigado.